Mais uma vez, sejam bem-vindos às palavras que se cruzam, não é? Que com um novo ano, 2022, um ano que se espera diferente do ano passado, como é óbvio, e, sobretudo, para nós cristãos, um ano de grandes desafios. E para este primeiro trimestre de 2022, estamos a estudar o livro de Hebreus. Não se sabe exatamente quem é o autor, mas nós, pela fé, acreditamos que tenha sido o apóstolo Paulo, e estudamos o livro de Hebreus no contexto dos últimos dias. E, para além de mim, terei a grata alegria de ter comigo o irmão Carlos Macedo, mais uma vez. E antes, então, de podermos começar a falar, vou fazer uma breve oração. Oremos. Grandioso Deus, Pai Celestial, obrigado por nos teres escolhidos para estarmos aqui para falar com o teu povo. Venha iluminar não só a mim, como o irmão Carlos Macedo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero cumprimentar também o meu querido amigo e irmão Cláudio Durão e quero cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através deste canal, através da internet. Que Deus nos possa iluminar e ajudar na compreensão do estudo desta lição, que tem por título Jesus, o Filho Prometido, não é? Certo, Filho certo. Prometido. E aqui nesta lição, irmão Carlos Macedo, existem pontos essenciais que nós vamos estudar. Primeiro, sobre os últimos dias ou os tempos do fim, e que também Deus nos falou por intermédio do Filho, que é Jesus. Vamos ver também o resplendor de sua glória. Vamos ver que também Cristo participou na criação do universo e, mais do que isso, não só participou da criação do universo, mas também que sustenta todas as coisas. E, por fim, eu te gerei é um dos subtemas daquilo que é o tema principal, Jesus, o Filho Prometido. E antes mesmo de passar aqui a palavra ao irmão Carlos Macedo, eu diria que em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 5, depois de falar da revelação de Deus através de profetas no passado, Paulo nos apresenta Jesus. E Jesus produziu literalmente um antes e depois na história da humanidade. E ele foi o prometido filho gerado por Deus. É o resplendor de sua glória. No entanto, é o próprio Deus, o Criador do universo. Às vezes parece um pouco confuso, mas não é. Porque depois da queda de Adão e Eva, Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria o Redentor do mundo. E não só Adão, Abraão, Davi também receberam esta mesma promessa. Irmão Carlos Macedo, ajuda-nos ou ajude-nos a compreendermos melhor este tema tão bonito da história do povo de Deus. Antes de continuarmos, portanto, eu gostaria também de cumprimentar, portanto, já cumprimentei, mas gostaria de dizer, portanto, que espero que tenham passado de todos um bom Natal e desejar a todos aqueles que nos veem e ouvem, portanto, um feliz ano novo na companhia do nosso querido Salvador e Senhor Jesus Cristo e que Ele nos possa guiar nos seus caminhos até, enfim, à salvação, até à vida eterna que Ele nos prometeu na sua palavra. Amém. Portanto, é realmente a parte introdutória da lição, é dita aqui realmente uma coisa interessante. Quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, eles tinham recebido essa promessa, né, de que haveria um filho que os haveria de resgatar, e quando nasceu o primogênito de Adão e Eva, eles pensavam exatamente que a promessa se ia cumprir naquela altura, né? Portanto, sim, que se ia cumprir exato com o nascimento daquele filho. Adão também, a Abraão, aliás, foi prometido também que um filho, um descendente, seria realmente o Redentor e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a Davi, portanto, também foi dito, portanto, que um seu descendente que ocuparia o trono do seu povo, não é? Sim. Ora, sabemos que todas estas promessas se concretizaram na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo era realmente este filho prometido, não é? Portanto, há aquela passagem bem conhecida de Isaías, capítulo 9, não é? Onde ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade. Aquele menino que nasceu, aquele bebé que nasceu em Belém, era o Pai da eternidade, era o Deus forte, era o Salvador e Redentor da humanidade. Era o Filho prometido. Muito bem. E agora, falando nesses termos ou nesta terminologia, nestes últimos dias, os dias do fim, o que é que nós podemos compreender sobre esta temática? Aqui nós podemos ver também algumas semelhanças, não é, entre o Novo e o Velho Testamento, ou seja, a expressão últimos dias ou últimos tempos refere-se em geral a um tempo distante no futuro, anos mais tarde ou mesmo séculos, conforme Deuteronômio 4:30 ou Daniel 2:28. Claro. Mas o livro de Atos, capítulo 2, versículos 17, Hebreus 1, versículo 2 e 1 de Pedro 1, versículo 20, usam esta expressão para falar da época em que Paulo e Pedro estavam a viver. Isto implica que com Jesus começam os últimos dias e a morte de Jesus fixou o destino deste mundo, embora o fim ainda esteja por vir. O que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus será concluído em sua segunda vinda. Ou seja, nos últimos dias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E nós, por causa disso, somos novas criaturas. E também, com a ressurreição de Cristo nos últimos dias, o reino de Deus está entre nós. No final dos tempos, nós ressuscitaremos, já não Jesus Cristo, porque ele já ressuscitou, e Deus fará uma nova criação, e o reino eterno será então estabelecido. Só um paralelismo que nós poderíamos fazer sobre este assunto nestes últimos dias. E acredito que o irmão Carlos também nos vai ajudar a compreender ainda melhor esse termo ou esta terminologia nestes últimos dias. Quando na palavra de Deus, especialmente no Velho Testamento, se refere, utiliza exatamente essas expressões, últimos dias, últimos tempos, refere-se exatamente a um futuro ainda, de certa forma, distante, né? Em contrapartida, uma outra expressão semelhante que aparece no livro de Daniel, que é o tempo do fim. Aí Daniel está a referir especificamente ao final do tempo do fim, próximo à vinda de Cristo, né? Portanto, estes últimos dias referidos aqui referem-se exatamente ao futuro. Portanto, Deus inicialmente falava através dos profetas. Nós vemos isso no Velho Testamento, não é? Os profetas eram os intermediários entre Deus e o povo. Mas esta passagem diz que nestes últimos dias, diz esta passagem de Hebreus, nestes últimos dias, portanto, Deus falou-nos através do Filho, através de Jesus. E nós vemos exatamente isso. Vemos que o Velho Testamento é composto exatamente portanto, a comunicação, as revelações que Deus fazia ao seu povo através dos seus profetas. E no Novo Testamento, que inicia exatamente com a vinda de Jesus e a vida de Jesus, portanto, vemos Deus a falar ao povo, ao seu povo e a todo o mundo em geral, através do seu Filho, né? Portanto, uma nova revelação, uma revelação mais completa, porque agora já não era um intermediário humano, não era um profeta falível e pecador, era o próprio Deus que assumiu a natureza humana e falava e mostrava Deus à humanidade, né? Era o próprio Deus vivendo entre nós. Aliás, a palavra Emmanuel, como nós sabemos, que era um dos nomes de Jesus, a palavra Emmanuel significava exatamente Deus conosco. Né? Deus conosco, é verdade. E esse Deus conosco que também falou por intermédio ou através do Filho, que é Jesus Cristo, não é? E esse Jesus que impressiona os corações humanos. Eu gostaria que o irmão Carlos desse sequência a esta lição de segunda-feira. Deus falou-nos através do seu Filho. De certa forma, é a continuação daquilo que já referimos há bocado. Não é? Exatamente. Nestes últimos dias, portanto, a partir da época do Velho Testamento, há uma nova revelação. Deus fala-nos através do Filho, através de Jesus, o Filho de Deus. Nós iremos ver isto mais adiante. Esta ideia de filho não significa que tenha sido criado, não é? Mas iremos ver isso mais adiante, não é?
Portanto, ele é o unigênito, o único da sua espécie, né? Portanto, ele assumiu a natureza humana. Em Cristo vemos realmente acontecer um milagre que é inexplicável. Nós não conseguimos compreender a natureza divina ligada com a natureza humana. É interessante que a expressão que Jesus mais utilizava era filho do homem, referindo-se a si mesmo, porque o filho do homem, porque ele era verdadeiramente humano, mas não se despojou completamente da sua natureza divina, ele continua a ser Deus. Em Cristo vemos realmente uma coisa que nós não conseguimos compreender, um mistério, não é? A união perfeita entre a natureza divina e a natureza humana, não é? É verdade. Ele nasceu como um simples bebé, ele teve fome, ele teve frio, ele passou pelas experiências pelas quais todos nós passamos, não é? Ele assumiu completamente a natureza humana. E não temos que duvidar disso, não é? A Bíblia é bem clara. Cristo era perfeitamente humano, mas continuava a ser, portanto, Deus. Ele é Deus, não é? Portanto, ele próprio, em determinada altura, diz: eu e o Pai somos um. Há algum ser humano que possa fazer esta afirmação? Absolutamente nenhum. Nenhum. É verdade, não é? Portanto, eu e o Pai somos um, diz ele, não é? Deus falou-nos através do seu Filho. E vemos realmente em Jesus a perfeita revelação de Deus. Se até ali as revelações de Deus tinham sido imperfeitas, através dos canais humanos, dos profetas, dos sacerdotes, agora temos uma revelação perfeita daquilo que Deus é. Cristo veio à Terra por várias razões e uma delas foi exatamente revelar o Pai, revelar quem Deus é. Ok, muito bem. E aqui também há um detalhe importante, não é? Quando Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, de Moisés a Malaquias, houve um período de 1000 anos onde Deus mantinha uma comunicação através dos profetas, mas depois veio um silêncio de 400 anos. Exatamente. E Deus até o Novo Testamento. Exatamente. Deus quebrou esse silêncio falando através do Filho, que é Jesus Cristo. Isso também é revelador daquilo que Jesus simboliza não só para o mundo cristão, e até aqueles que não são cristãos conseguem olhar para Cristo como um ser divinal, um ser fora daquilo que nós comumente chamamos de ídolo. Não, Jesus não é um ídolo, Jesus é Deus, e Ele está acima de tudo e qualquer coisa neste mundo. Claro. E nós vemos isso, por exemplo, com os magos, portanto, que vieram do Oriente, não eram judeus, não eram israelitas, mas eles, portanto, eram crentes, estudavam a profecia. Sim. E através da profecia souberam que realmente o rei, o Messias prometido havia de vir, não é? Portanto, havia muita, e o Espírito de Profecia confirma isso, que não era, portanto, só apenas em Israel que muitos aguardavam a vinda do Messias, era também entre as outras nações. Porque ele, ao fim e ao cabo, veio para salvar todas as nações, não é? É verdade. O seu objetivo era esse, era salvar toda a humanidade. Portanto, a mensagem de Deus para nós em Jesus inclui não só o que Jesus disse, mas também o que o Pai fez através dele. Tudo para quê? Para nosso benefício, temporal e eterno. E eterno, é verdade. Para o nosso benefício, não só eterno, mas também temporal. Nós mesmo aqui nesta terra podemos ser beneficiados com isto, com estas promessas, com a vinda de Cristo, não é? E somos, sem dúvida, não é? É verdade. Portanto, para o nosso benefício temporal e eterno. E eterno, pois. E aqui vem o resplendor da sua glória. E nesse resplendor da glória, irmão Carlos, para além de muitos aspectos fundamentais que o autor nos traz, como a transfiguração, aquela imagem gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há um aspecto que a lição falou que é a essência. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da essência, porque eu fui ver que a essência é, no fundo, a identidade, não é, do próprio Cristo, que nós podemos ter sido feitos à imagem e semelhança de Deus, mas na essência nós não somos, porque nós não temos essa identidade com o Salvador. Mas e mais do que
Mas Jesus tinha, né? Sim, sim, Jesus tinha, porque são características permanentes e invariáveis. Claro, Só Jesus tem isso. Nós variamos muito, nós não somos invariáveis. claro. E muitas vezes estamos no caminho, depois nos desapontamos e já não queremos ir à igreja, já não lemos a Bíblia, já não oramos, mas Jesus não. Essa característica, essa essência de Cristo é algo que era permanente e invariável. Claro, claro, claro. E é algo que eu retive nesta Como lição. Deus não muda, Jesus também não mudou, não é? É Jesus foi verdade, sempre o mesmo, não é? é verdade. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e E eternamente, não é? eternamente. Ele é o Amém. mesmo, portanto, ele não é nele não há mudança nem sombra de De variação. variação, é verdade. Portanto, nós variamos, nós mudamos, portanto, o nosso humor muda, portanto, a nossa disposição, os nossos desejos, portanto, o nosso rumo, muitas vezes na vida, também muda, mas Cristo é imutável, não é? É Porque Ele verdade. é o próprio Deus, não temos qualquer dúvida sobre isso, não é? Portanto, e a passagem que citámos há pouco de Isaías, em que Isaías é bem claro, não é? Aquele menino, aquele bebé que nasceu em Belém era o Deus forte. Deus É interessante, isto é forte. um mistério que nós não compreendemos. Um bebé frágil que nasceu ali, dependente do cuidado dos pais, era o Deus forte, o Pai da eternidade. Portanto, ele não podia ter nascido ali naquele momento. É Ele verdade. era, aliás, ele próprio diz na sua palavra no Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Nós sabemos perfeitamente o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Sim, Ômega é a última, né? Portanto, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Portanto, Cristo não é criado, Cristo é eterno, tal como o Pai, né? é verdade. E aqui, irmão Carlos, através do qual fez o universo, eu só ia dar aqui um comentário, ia fazer aqui um comentário na parte final, onde diz que Jesus não só criou, mas também nos sustenta. Claro, é o sustentador, o mantenedor. E, irmão Claro, Carlos, cada respiração neste mundo, cada batimento cardíaco, cada movimento da nossa existência se encontra em Jesus, a fundação de toda a existência criada. pois sem dúvida, há aquela passagem bíblica que nós bem conhecemos, que diz: Porque nele nos movemos e existimos. É verdade. Nós aqui nesta terra estamos vivos, graças a Deus, portanto, estamos vivos, como o irmão acabou de citar, né? O batimento cardíaco, a respiração, é graças a Cristo, é graças a Deus que nós estamos vivos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É verdade. Diz essa passagem, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, é graças a Deus. E temos que dar graças a Deus cada vez que acordamos de manhã. Portanto, devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Verdade. Apesar das contingências da vida, apesar de Pois, tudo, irmão apesar das Carlos. dificuldades, dos E, problemas, e- que não há ninguém que não os tenha, mas exato. temos que dar graças a Deus. E para além disso, há problemas comuns que nós Claro, todos, como seres humanos, enfrentamos. claro. Cada ser humano tem as suas lutas, as suas dificuldades, as Claro, suas tristezas, os desapontamentos, mas existem problemas que são comuns a todos. claro, a toda a humanidade. Portanto, mesmo as pessoas que não creem em Deus também têm problemas. Tem Só que problemas, é nós também verdade. temos, é evidente, estamos Pois, sujeitos às mesmas condições. Só que há uma diferença. Nós temos uma esperança, eles não têm. é Nós verdade. temos uma âncora, temos uma fortaleza onde nos podemos refugiar, eles não têm. Eles não têm, não é? Tem razão. Deus é o nosso refúgio. Diz o Salmo 46, que é um salmo que eu gosto muito, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando temos problemas, temos onde nos refugiar. Porque Pois, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro ainda, bem presente na angústia. ainda bem que assim é. Claro, sem Pois. dúvida. Graças a Deus por isso. E o irmão Carlos falou aqui desse texto de Atos 17, 28, onde diz que, pois nele vivemos e nos movemos. Movemos e existimos. É verdade. Muito Claro. bem. Não é Aqui, por. Não sim, é por. sim, pode dizer. Diga, diga. Pode dizer, irmão Carlos. Pois não é pela nossa autossuficiência, portanto, infelizmente, a autossuficiência é pecaminosa, não é? Uma Pois, pessoa que se diz que é autossuficiente, que não precisa de nada nem de ninguém, isto acaba por ser portanto, uma postura pecaminosa. Porque todos nós somos dependentes uns dos outros e dependentes de Deus acima de tudo, não é? Portanto, há uma interdependência entre nós e verticalmente, horizontalmente nas nossas relações horizontais com os outros e verticalmente na nossa relação com Deus. amém. Nós somos dependentes de Deus para tudo.
para a salvação, para a vida, para tudo. Amém. Para tudo, sem dúvida. E aqui, eu te gerei hoje, irmão Carlos, eu fiquei, ao estudar essa lição, muito esclarecido quanto a essa questão da encarnação de Cristo. Ou seja, porque nós podemos fazer essa pergunta, mas então se Jesus é Deus, não é? Ele é o Criador, ele criou todas as coisas, como é que ao mesmo tempo é criatura, é um ser gerado? E eu fui ver nessa lição que afinal só se tornou um ser gerado para que ele cumprisse as promessas, não é? Que sobre ele já tinham sido escritas. Claro. O tal filho que haveria de nascer, não é? Exatamente. Portanto, mas apenas no que respeita à natureza humana. Sim, a natureza Nós humana, sabemos exatamente. isso porque, enfim, procuramos conhecer a Bíblia e a Bíblia é bem clara acerca disso, não é? Portanto, a natureza humana de Cristo, portanto, foi gerada naquele momento, no momento em que ele nasceu como bebê. Mas ele, como Deus, já existia desde a eternidade, não é? Pois. Portanto, este filho, ele, hoje te gerei, diz a lição, hoje te gerei. Ele foi gerado exatamente com o propósito de revelar a Deus e com o propósito de nos salvar. E nós sabemos que isso foi consumado na sua morte na cruz, não é? Ele veio para revelar o Pai, veio para nos dar o exemplo e veio para nos remir, para nos salvar. Com a sua morte, portanto, substituindo na cruz. É verdade. E temos outros exemplos, né, de Onésimo e os crentes em Coríntios que foram gerados por Paulo. Claro. E de igual modo o Pai, no caso Deus, gerou ou adotou a Jesus como filho ao ressuscitá-lo e assentá-lo à sua destra, cumprindo assim a sua obra messiânica como um rei descendente de Davi. E não é por acaso que as pessoas chamam Jesus o filho de Davi. Claro, exatamente. É É interessante. Jesus, o verdade. filho de Davi. No entanto, ele não era, portanto, Pois. filho de Davi, portanto, em termos de descendência humana, não é? Ele vinha da linhagem de Davi, não é? Nós De vemos isso Davi. nas genealogias. Pois. Nós vamos ao livro de Mateus, portanto, e vemos lá o livro de Lucas, vemos as genealogias, não é? A genealogia, portanto, de Jesus, começando exatamente, uma delas começa com Adão e Eva, não é? Portanto, vem por ali fora, passa pelos patriarcas, até chegar, portanto, a Jesus. Portanto, em termos humanos, Jesus era realmente descendente de Davi, era filho de Davi. Mas existia muito antes de Davi. Porque ele lá está, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o fim, é verdade. Ele sempre existiu. É uma coisa que nós não conseguimos compreender, não é? É um mistério. É um mistério. Deus é infinito, nós somos finitos, não é? Deus é eterno, nós somos limitados, não é? Somos finitos. Portanto, a nossa própria inteligência tem limites. Há coisas que nós não conseguimos entender. É O mistério da Trindade, por exemplo, esta união. A própria lição refere isso, nós não abordamos essa parte, mas a lição refere isso. Portanto, quando o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Como é que nós compreendemos isso? São três pessoas, é o mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um. Pois. Porque a unidade entre eles é de tal maneira, é tão profunda, tão completa, que é como se fossem um. Mas são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos isso na criação. Portanto, vemos isso no Gênesis, não é? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele não fala no singular. Singular. Ele diz, faço o homem, ou vou fazer o homem à minha imagem. Ele não diz isso. Façamos o homem à nossa imagem. Portanto, está no plural. Façamos o homem à nossa imagem. O mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Mas os três são um. Pois. O próprio Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Nós não conseguimos compreender isso, é um mistério, não é? Há coisas que são fáceis de compreender na Bíblia. Há outras que só compreenderemos na eternidade, não é? É verdade. Então, chegamos ao fim do nosso estudo. Nós agradecemos a paciência e a disponibilidade de poderem acompanhar as palavras cruzadas aqui da Igreja do Barreiro. Para mim é sempre um prazer, uma alegria partilhar estes conhecimentos com o irmão Carlos Macedo e desejo a todos um bom ano, como o irmão Carlos já disse, e que Deus nos possa conduzir ao longo destes dias que ainda nos separam da eternidade. Ok. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe também o meu querido amigo e irmão Cláudio Durão e a sua família.
Portanto, e um resto de semana, portanto, enfim, para todos, uma boa semana para todos. Obrigado. E agora, irmão Carlos, se puder, faça-nos a oração final. Senhor nosso Deus e Pai, queremos-te agradecer a vida, as bênçãos materiais e espirituais que tu nos dás a cada momento, Senhor, a cada dia. Obrigado pelo dom da tua palavra, obrigado pelo dom de Jesus que veio a este mundo para te revelar e para revelar, portanto, para nos levar à salvação, para nos trazer a salvação através do seu sacrifício expiatório na cruz. Vem abençoar, Senhor, todos aqueles que nos viram e ouviram através desta apresentação, que nos vão ouvir e ver através desta apresentação. Que a tua paz seja abundantemente sobre todos eles. Abençoa-os a eles e às suas famílias. É o que te peço e agradeço em nome dos méritos de Jesus. Amém. Amém. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.